Boa noite. Olá, boa noite. A nossa live de hoje vai ser com a Tatiane Garcia. Tô fazendo uma série de lives, né? Toda segunda e quarta às 18 horas, com vários profissionais que passaram por a transição. E hoje a Tati, ela é advogada, trabalha com direito trabalhista e ela fez uma transição diferente das outras que eu fiz live semana passada. A Tati é autônoma e ela fez uma transição dentro na verdade, ela fez uma estruturação, né, para melhorar o trabalho dela. Então é diferente das outras meninas que fizeram uma transição radical. A Tatiane, ela é advogada, trabalha há 18 anos na área. Eu vou chamar a Tati, ver se a Tati já entrou. Boa noite. Oi! Tudo bem, Má? Tudo bem, Tati? Bem, e você, como estás? Tudo bem, muito obrigada, viu, de você ter aceitado o meu convite. Imagina, é uma honra. Vou colocar um filtro aqui, você também tá de filtro? Isso aí, minha filha, o filtro ajuda. Filtro é vida, né? Como diz a... Ah, meu Deus! Como diz a minha filhinha. Ah, não, não Vibe filtro. praia. Não. Sem filtro, vamos aqui. E aí, no... Deixa sem filtro. Então, E aí, tá Má? linda, Tati. Então Falei que eu tá, ia vir para poder tá à altura, né? Que eu brinquei com imagina. você, que você deu risada. Mulherão. Então, Tati, eu te apresentei na hora que começou a live, né? Que eu tô fazendo uma série de lives sobre os vários tipos de transição de carreira. Porque Isso. muitas pessoas pensam que a transição é simplesmente mudar de uma área totalmente para outra. E não. No seu caso, você fez pequenos ajustes, né? Que você é advogada há 18 anos, não é isso? Já tô há 19, 2002, vai fazer 20 anos. Ah, então. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que você chegou para melhorar, né? Porque na verdade você não mudou, você fez algum aperfeiçoamento para alinhar o seu trabalho mesmo como advogada, né? Isso, até a gente se conheceu nesses cursos, né, Bá? Só para as Isso. pessoas entenderem, não sei se é a realidade de todos que buscam transição de carreira, mas eu sou advogada, né? Eu me formei muito cedo, eu tinha 22 anos e sempre atuei. Nunca trabalhei fora da advocacia. Sempre entrei na faculdade com 17 anos, já comecei o estágio no direito, num escritório trabalhista. E desde então eu venho evoluindo e sempre atuando no campo do direito. E o meu senso de justiça é muito forte, eu amo a justiça, então eu sempre fui plenamente feliz. E foi um processo evolutivo. Trabalhava com o Rogério, eu trabalhava num escritório de advocacia, ela era estagiária, de estagiária minha chefe migrou para um outro escritório, onde lá eu vinha me formar e depois fui trabalhar em outros escritórios. Só que um desses escritórios eu conheci meu marido, ele estava no último ano e eu faltava um ano para terminar, meio semestre para terminar a faculdade. E o Uhum. Rogério, ele é um empreendedor nato, ele sempre partiu para a carreira solo. E aí ele terminou a faculdade e montou o escritório dele. E eu sempre fui trabalhando no lado oposto trabalhista, no lado patronal. E nós viemos nessa linha paralela, ele do lado dos empregados e eu sempre do lado do patronal. E fomos indo e aí estudando. E nessa época, Bah, que eu acho muito legal, a gente está destacando aqui, que nessa época eu acho que para os profissionais de direito, a capacitação e a melhoria era sempre voltada ao direito. Então é importante o advogado ter doutorado, mestrado. Então nós voltamos, fiz um monte de especialização, um monte de curso, tudo voltado para a área jurídica. Nessa época a gente Uhum. nem migrava, nem sonhava. O máximo que nós fazíamos, e ainda faço até hoje, são terapias com psicólogo, terapeutas, e assim ia. Uhum. Aí, passado alguns anos de formado, o escritório do Rogério projetou, ele, Tatiane, agora não dá mais, porque eu saía do escritório de onde eu trabalhava e ia trabalhar lá com ele. Então, mas nós não tínhamos filhos e ficávamos lá até 11, meia-noite trabalhando e no outro dia acordava e ia.
Só que a dupla jornada começou a ficar um pouco exaustiva, porque a demanda aumenta, parari e foi. E com isso larguei a advocacia da parte patronal e vim para o lado empregado. Só que lá onde eu trabalhava, eu cuidava de uma área. E quando eu vim trabalhar com ele, ele era meio que meu chefe, né? Porque ele estava antes. E nosso escritório era no 13º andar, no último. Eu falava, misericórdia, esse homem mandando em mim. Aí já foi meio que uma transiçãozinha de carreira. E aí foi. Consegui superar essa fase, case de sucesso. Fomos. 2006 até 2016, mais ou menos, quando começou a ter uma mudança no meu segmento. E aí eu fiquei um pouco impactada. Aí vem com decisões desfavoráveis, mas eu não tinha insatisfação da minha profissão. Eu tinha insatisfação do reflexo que estava ao meu redor, da mutação que ele estava tendo. E a gente sempre foi um escritório bem solidificado, com projeções futuras. A gente via que aquela mudança de mercado, aquela mudança ia nos impactar. E isso de uma forma me abalou, que aí eu comecei, eu não sei se eu quero mais ser advogada, eu não sei mais onde foi. Mas aí eu comecei indo e eles super antenados, comecei a fazer cursos, muitos cursos, conheci o direito sistêmico, conheci o brain power de potencializar a mente, foi indo. Até que um dia, num desses cursos, não sei como que apareceu o Enneagrama para ele. Mas ele foi e comprou o MB para mim. Não sei se você verdade, eu lembro, você ganhou de presente, eu lembro. Sim, eu lembro disso. Sim. E nisso já fazendo um monte de melhoria, um monte de capacitação. E aí ele comprou para mim lá o MB, e eu fui no MB, onde eu conheci a Elis, conheci um monte de gente. E de lá a gente começa e nunca mais para, né? Nunca mais. Sim. E aí onde eu fui me reestruturando. Aí do MB eu fui pro Leader Training, aí fiz o coach. Só que quando eu estava fazendo o coach, e isso me autoconhecendo, me auto-percebendo, me auto-evoluindo. Porque quando você vai se evoluindo, quando você vai tomando conhecimento das suas emoções, se equilibrando, você consegue ver quando é interno e quando é externo. Sim. E isso é muito importante, né, Bá? Sim, e você falou duas coisas, na verdade, três que me chamaram muita atenção. Primeiro, você falou assim: eu sempre tive um senso de justiça e eu nunca perdi isso. E aí depois você falou assim: antes, o direito, a pessoa preocupava muito com os cursos voltados ali, né? Tanto para o mestrado, para o doutorado. E aí você falou que quando você começou a se sentir incomodada, você foi buscar outros tipos de curso, porque você gosta da sua profissão, mas você não estava satisfeita com o que estava acontecendo ao seu redor, né? E isso é muito interessante, essas pontuações que você fez, porque é exatamente isso que eu falo. Quando a pessoa pensa na transição, ela pensa exatamente, eu vou ter que mudar tudo. Porque às vezes ela está insatisfeita, mas ela não consegue buscar, né? Ela fica pensando assim, agora eu vou mudar, pronto, eu não vou ser advogada mais, o que eu vou ser? E não. No seu caso, foi exatamente isso que a gente fala daquela transição que você fez alguns ajustes, mas você está alinhada, você gosta do direito, né? Você tem esse valor de justiça e você foi buscar. Eu achei muito interessante, porque às vezes as pessoas não vão para isso, elas pensam assim, já fiz pós, já fiz mestrado, já fiz doutorado, e a carreira não vai para frente, e no seu caso você foi buscar outra, você teve outra visão, né? A gente fala que é competência transversal. Por quê? Eu lido com o ser humano o dia inteiro, eu lido com emoções o dia inteiro. Eu lembro que quando eu fui fazer o curso do coach, que a gente ficou com a Kênia, eu falei assim, eu intuitivamente aplico o coach na minha vida inteira, jurídica. Por quê? Você precisa entender de emoções, só que isso é intuitivo. Aí quando a gente faz essa competência transversal, que a gente se capacita, que a gente tem domínio das técnicas, o resultado é muito maior. E aí você sai do campo da insatisfação, porque você consegue projetar o resultado, você consegue projetar quando aquilo vai ser eficaz, quando não é. Primeiro, o advogado não pode vender certeza. E quando você vai procurar
trabalhar com um cliente que ele está totalmente emotivo e a única coisa que ele quer ouvir de você é uma certeza. E é como que você Perfeito. fica? E eu lembro de você comentar que do seu envolvimento com o cliente, que às vezes uma conversa durava horas e horas, porque você se envolvia tanto ali, você se enxergava tanto no problema, que muitas vezes você acabava ficando mais tempo, você ficava exausta quando terminava o atendimento. Igual você falou, lembra disso? Eu lembro de você comentando isso, que você se envolvia tanto. Essas competências Acho que deu uma transversais, travada. elas são exatamente isso, Bá. Por exemplo, o mundo jurídico, ele me dava lei, me dava sabedoria, me dava... Hoje a gente tem um monte de ferramentas jurídicas que a gente pode dar tudo. Só que Uhum. você precisa o quê? Se controlar. Você precisa saber estar emocionalmente estável. Então, eu lembro que teve esse fato que eu vou falar, e você falando, eu lembrei de outra coisa. Que quando eu estava desse lado patronal, eu sempre advoguei para grandes empresas. E nesse escritório eu trabalhava e cuidava de uma marca francesa multinacional. E essa pessoa mandou o sobrinho dela para mim, para o meu escritório. Falou assim, não, vamos direto à fonte, a Tati, que sempre cuidou, tal, tal. Aí esse Uhum. rapaz chegou até mim e ele falou assim, ó, mas a minha tia falou só uma coisa de você. Eu falei, meu Deus, o quê? E isso foi o quê? 10 anos depois, né, que eu tinha esse contato com ela. Eu falei assim, o que que ela falou de mim? Ela falou que tu é brava. Aí eu falo, não, hoje eu já sou um doce de pessoa. Nessa época, eu tinha tanto em poder da lei, tanto em poder da justiça, disse que eu era danada nas audiências e eu não tinha essa consciência. Se esse rapaz não tivesse falado isso para mim, eu nunca teria percebido, porque quem trabalha comigo nunca verbalizou. Aí com isso foi dominando as emoções para você ver como eu pego para mim o problema do cliente e descarrego. E aí Exato. trabalhando com as emoções, aí por conta dessa migração, de 2017 eu comecei a atuar na área da família também, que eu sempre, em razão do meu segmento trabalhista bancário, eu sempre trabalhei associado à família. E de Uhum. 2018 para cá, eu comecei a fazer, porque antes eu tinha uma pessoa que eu delegava e fazia, e eu comecei a fazer, porque eu falei, é uma área que eu gosto de emoções, eu gosto de cuidar das pessoas. E quando as pessoas chegam na área da família, geralmente elas estão devastadas por N situações. E eu demorava 2, 3 horas para atender essas pessoas. O Rogério ficava doido da vida comigo. Por quê? Porque ele falava, Tatiane, desse jeito a gente vai morrer de fome. Um monte de coisa para trabalhar, porque a nossa realidade não era mais que eu saía às 7 horas da manhã e podia voltar às 11 horas. Tenho 2 filhas, tenho uma casa para cuidar, né? Então Uhum. muda. Falei, ai, Rogério, mas e o trabalhista já é o meu café com leite. Eu ia e vinha. E com essa área da família era pura emoção. E quando vinha a pessoa para separar, então, que eu não queria separar as pessoas, eu falava, não, Envolvimento casamento. mesmo, né? Isso. Falei, meu Deus, casamento é uma instituição sagrada. E se você vê intuitivamente que existe amor, como que você vai só monetizar, ganhar dinheiro? Não dava. Aí o que que aconteceu? O coach nessa área, ele foi brilhante para mim. Por quê? Eu consegui colocar time nos meus atendimentos, consegui Uhum. precificar, porque eu comecei, quando eu identificava que existia pela linguagem, porque o amor e o ódio estão ali associado e você consegue ver onde o relacionamento às vezes vai se acabar, uma família vai se destruir por uma mera Sim. incompatibilidade onde um não enxerga o outro e você tem essa ferramenta, você vai monetizar em cima de mim? Eu falava, tô pecando, né? Aí eu falava assim, meu Deus, mas como que eu vou monetizar numa área que eu gosto, quero começar a atuar e vou continuar? Uhum. Comecei a cobrar. Falei assim, olha, o negócio é o seguinte, faço a reunião com um, faço negócio com outro, existe, percebo, né, aonde existe Uhum. essa abertura, que a gente hoje tem o feeling para isso, e aonde existe essa leitura, eu falo, eu cobro X, se vocês se passarem por esse estágio de 5 estratégias e realmente mantiverem o desejo da separação, a gente incorpora esse valor no valor do divórcio. Uhum. Se não for, se vocês decidirem, vocês me pagam Y. Então, eu comecei a ganhar em cima de sessões, virei
restabelecimento de casamento. E para mim foi perfeito, porque eu consegui ótimo. direcionar o meu time, consegui direcionar o meu atendimento, e quando a pessoa vem para mim, ela foi como eu atendi uma cliente ontem. Ela falou, doutora, você tem a base conciliadora e é isso que eu preciso. Eu não preciso de ninguém para pôr mais inferno na minha vida. Porque Olha. muitos advogados ficam de forma totalmente protegida para a lei, mas ficam. Uhum. E aí eu percebo que há 2 anos eu sou procurada nesse sentido. Olha, ô Tati, e eu queria te perguntar, a hora que você comentou lá atrás, que você falou muito de emoção, né? Tanto no sentido da sua profissão, como na sua dificuldade de lidar com o cliente também, de você deixar se envolver. E lá atrás, quando você começou a buscar esse curso, os cursos que você não estava satisfeita, qual que foi o momento do chega, assim, que você falou assim, ai, não dá mais, se eu continuar desse jeito aqui, eu não consigo, ou eu vou deixar. Se você chegou a pensar nisso, qual que foi o seu momento do chega? Que você falou assim, ah, isso pra mim não dá mais, eu tenho que buscar alguma coisa, porque do jeito que tá, não dá. Foi porque nós somos projetados pelo medo, né, Bárbara? Sim. E quando você tem um case de sucesso, você não quer largar desse osso. E com essas mudanças que aconteciam lá atrás, o meu maior medo era de deixar de ter esse case de sucesso, porque eu tenho muitas pessoas que dependem de mim, tenho 2 Uhum. filhas e não quero. Assim, e era uma dicotomia que eu sentia. Falei assim, mas eu gosto de ser advogada, mas será que agora... E aí eu pensava, será que eu não sou mais uma boa advogada? Ou será que o direito acabou? Aí você fica naquele processo de pensamento. Aí o que você tem que Dilema fazer? mesmo. Você tem que pensar fora da caixinha. Você tem que Uhum. sair e aí você tem que se reconectar, estabelecer seu equilíbrio interior, para só aí você começar a olhar para fora. E por isso que eu fui atrás dessas competências transversais. Porque quando as pessoas chegam até mim, elas estão totalmente fora da caixinha. E aí eu Sim, percebi, eu falei assim, eu imagina. coloco todo mundo na caixinha, por que que eu não vou me colocar? Sim. E o E meu eu marido, falo, o desculpa, Rogério, pode ele falar. sempre me viu, mas imagina, eu falo demais, viu, Bá? Se você quiser, você fala, eu vai Não, falando. imagina. Pode falar. E o Rogério, ele sempre viu essa habilidade em mim. Ele falou, não, Tatiane, vai se reconectar. Brincadeira, né? Uhum. Ele falava, e ele também, porque nós estamos aqui para constante evoluções, e cada dia é uma luz que vai se virando e a gente tem que ir em busca. E Sim. nessa época ele estava atrás de uns cursos também, de alguns mentores bem legais que eu também usufruí. E fui Uhum. atrás do meu, porque o meu perfil é totalmente diferente do dele. E olha, Bárbara, são acho que 5 anos de estudo. Mas, assim, foram vários cursos que eu fiz e você tem que encontrar um que te dá paz interior. Sim. O E coach, quando não, só voltando. E quando você falou assim, ah, eu fiquei naquele dilema se eu era boa advogada, se eu não era boa advogada, o que que te fez pensar para você continuar, de você buscar alguma solução e saber que dentro do direito mesmo, que você falou assim, ah, eu fiquei num dilema, bah, eu não sabia se eu era boa advogada, se eu não era. O que que te você fez ter coloca certeza naquele momento? Porque você ainda não tinha buscado autoconhecimento, né? Você não tinha buscado. O que que te fez ter de forma muito certeza? Falar, não. superficial. Oi? Assim, de forma muito superficial, nada profundo de estudar da forma que nós viemos estudando esses últimos 5 anos. O que me fez Sim. ter certeza é o resultado, é o meu estado de espírito. E o meu Aham. cursor, cara, é o meu coração. Assim, quando até a ação que eu vou captar aperta meu coração, eu não pego. Assim, é para tudo. E aí é sair do campo do mimado mesmo, porque a gente, nós seres humanos, nós somos uns verdadeiros eternos mimados. Então as coisas não estão mais fluindo como a gente gostaria, a gente tem que sair da zona do nosso conforto e se reinventar. Exato. Então, o que me fez ter certeza que eu percebi que eu estava no campo do mimado. Ai, agora não tem mais aquela fonte. Não, Tatiane, então vá se reinventar, minha filha, vai procurar. E Isso isso aí. é essa certeza até hoje, porque desde que eu entrei nessa área de mente humana, de comportamento humano, de análise de comportamento, isso não sai.
E a minha terapeuta, que ela é sistêmica, ela fala, Tatiane, você é altamente advogada. Isso assim, você tem... E eu vivo, assim, numa dicotomia, assim, porque eu gosto dessa área de mente, de analisar, de tratar os clientes, mas eu também amo o senso de justiça. E ela faz perguntas para mim que acaba comigo. Ela, olha lá, a advogada aparecendo. E esse processo vem desde lá de trás. A Mas, Sofia é uma terapeuta sistêmica e ela vem me trazendo e ela vem me posicionando no eixo e a gente precisa. mas isso tudo que você fez de uma certa maneira, ele agrega aos seus atendimentos de direito, né? Ele Substancialmente. agregou muito para você. Totalmente, totalmente, que é o que eu disse. Quando eu for fazer uma entrevista, quando eu vou fazer uma audiência, quando eu vou fazer qualquer tipo de reunião ou mesmo de composição, você consegue verificar e se equilibrar e ver todo o cenário que está apresentado para você. E com isso, a forma que você deve agir e a forma que você deve agir com o seu cliente. Entendeu? Perfeito. Porque tem clientes que você vê que eles são líderes natos. Eles não entendem que você é profissional do direito, que o seu processo vai ser conduzido, ao final ele vai ser recebedor do resultado. Tem clientes que eles têm que ser notificados a cada ato e decisão pronunciada. Então, quando eu já identifico esse cliente, eu falo assim, olha, hoje de forma proposital, hoje de forma totalmente consciente. Antes isso não, antes era totalmente inventivo. E isso que você falou é muito importante, porque quando a pessoa tem autoconhecimento, quando ela sabe disso, o trabalho fica diferente, porque querendo ou não, você já detecta aquilo. Então é assim, assim. O seu emocional, você sai no final do seu atendimento do dia com certeza mais leve, com menos pressão emocional, com menos desgaste, né? Então, assim, o simples não, porque foram muitos anos de estudo, não é simples, muito pelo contrário. É muita dedicação, muita busca. Só que isso trouxe um retorno para você, porque as pessoas às vezes acham que é besteira, ou às vezes a pessoa acomoda numa situação, igual você falou, mas eu tinha sucesso, aí eu ficava pensando, como que eu vou deixar isso daqui? Só que ao mesmo tempo você estava desgastada, o tempo de atendimento, o seu desgaste de envolver emocionalmente. Então, assim, tudo isso que você buscou, hoje você está colhendo os frutos disso no seu trabalho. E as Verdade. pessoas às vezes não buscam por isso, ou acomoda, mas vai mudar no quê? Eu já fiz tudo, todos os cursos. E foi muito importante isso que você falou, porque tem crescido muito, tanto que a gente vê a quantidade de evento, de curso, e muitas pessoas às vezes desprezam isso. E às vezes quando a pessoa fala alguma coisa, eu falo assim, gente, a pessoa fala sem nem conhecer, né? Sem nem saber. Então você imagina, você pegou um processo pegou o coaching, que é uma técnica, que é uma metodologia, e você aplica dentro do direito, né? Você Não, abriu a mente e foi para outros grupos, buscar outros cursos mesmo, né, Tati? na verdade, o coach, eu aplico em tudo, Bah. Eu Sim. aplico com minhas filhas, eu aplico o meu marido, se ele estiver nos assistindo, mentira, amor, não aplico. Com tudo. Com tudo. Mentira, não aplico. Entendeu? Sim. Com o cliente, com tudo. Com tudo. Você tem que identificar o seu filho. Às vezes você quer que o seu filho se volte para um estágio de consciência. Se você não tiver, e aí com as ferramentas do coach, é muito mais fácil. O diário, a percepção de você identificar, como eu tenho duas, que uma é diferente da outra, que a capacidade de entendimento de uma é diferente da outra. Então, a minha forma de verbalizar, a minha forma de gesticular é puro coach. Só que hoje é totalmente consciente. Aquela coisa fala assim, e eu falo isso, eu falo assim, mas minha gente, todo mundo fala, olha como pode. A mesma criação, uma deu isso, outra deu aquilo. Eu falei, mas exatamente por isso. Porque a mesma criação não pode ser dado para duas pessoas distintas, duas personalidades distintas. É óbvio que uma não vai ter. O coach eu aplico na escola dos meus filhos, porque quando eu vejo que as crianças não estão tendo capacidade de entendimento, eu falo, o professor não está tendo a sabedoria de dominar uma aula.
aula, porque na hora de dominar uma aula, ele tem que identificar qual é o processo de conhecimento e de entretenimento de cada criança. O Sim. cliente, quando ele senta comigo para falar, a primeira coisa que eu tenho que identificar qual é a linguagem, qual a forma que ele... É rapport puro, tem que estabelecer o rapport. Na hora que eu vou fazer uma petição com o coach, é totalmente mais consciente. Porque hoje, eu não sei se você sabe, no mundo jurídico é tudo digital. Sim. Tudo. Tudo digital. Petição é digital. E é onde o meu escritório se sobressai. Porque assim, eu tenho a parte digital sim, porque senão é humanamente impossível. Mas tem determinados atos e determinados momentos que não dá. Então, para esses, você tem que se voltar. Então, Sim. é coach puro. Coaching puro. Entendeu? É, Só que e isso é totalmente consciente. sim, e assim, nós fomos buscar o mesmo curso na mesma intenção, né? Você foi buscar pensando no direito e aperfeiçoar. Eu fui buscar tentando aperfeiçoar a fisioterapia e descobri que não tinha nada mais a ver com a fisioterapia, né? E mudei totalmente, assim, porque, na verdade, quando você fala... Você lembra disso? Não sei se você lembra lá atrás. Lembro. Porque o que acontece? Quando você fala assim, ah, mas o meu valor de justiça, ah, porque a terapeuta fala, tem uma advogada aí. O meu foi totalmente o contrário. Quando eu comecei a descobrir os valores, que eu comecei a ver, eu falava assim, gente, isso não tem nada a ver comigo. Tava indo contra os meus valores. Eu estava numa empresa onde era totalmente contra os meus valores. O que acontecia? Eu me desgastava de segunda a segunda e não ia mudar em nada, porque o meu valor com o da empresa era muito diferente. O meu valor de justiça era altíssimo. O da empresa, Como que ficava seu coração? acelerado, acelerado. Eu tinha sensação, não, e sabe o que foi mais engraçado nessa história toda? Porque aí o que acontece? Você citou que uma pessoa falou assim, ah, mas você é muito brava. Aí você falou assim, nossa, se ele não tivesse falado, eu não tinha percebido. E comigo era o contrário. As pessoas chegavam no trabalho, chegavam, e assim, se você fizer pedir depoimento, eu te garanto que vai chover dos meus colegas de trabalho. Todo mundo que trabalhava comigo gostava de trabalhar, eu tenho contato de 20 anos, às vezes as pessoas me ligam pedindo referência de quando eu trabalhei e tudo. Só que eu tinha fama de brava. Só que eu aceitava aquilo como brava. Eu aceitava, porque falava assim: ah, mas você é brava? Não, eu estava sendo justa. Eu estava daquele jeito porque eu estava indignada de ver uma injustiça ali com o paciente, né? No meu caso, ainda tinha um envolvimento. Nossa, eu tinha um envolvimento ali emocional, porque eu estava diretamente ligado com o paciente. Então, por exemplo, talvez se eu tivesse buscado esse conhecimento há um tempo atrás, não que eu não tivesse feito a transição, mas talvez eu tivesse um desgaste muito menor naquela época que eu trabalhava, né? Poderia ter tido um desgaste, eu ia fazer as coisas com mais presença, com mais consciência. Então, eu acho assim, se a pessoa não tá bem no trabalho, busca alguma coisa ali, não vai levando. Vai levando, ah, isso aqui é normal. Ah, isso aqui é normal do trabalho. Não é, gente. Às vezes tem E uma você tem coisa que que você ver pode se você está no mudar. seu campo mimado. Porque às vezes, Sim. porque assim, quando você faz o que você gosta, você lida Uhum. com as dificuldades. E quando Sim. você faz que não gosta, o que não gosta, o que não sei para fazer, quando não é a sua plenitude, qualquer entrevero é uma arte para você. Então, quando Exato. você vê assim que muda de gestor, mudou de emprego e o grau de insatisfação continua, então Uhum. olhe para si. E eu Sim. costumo falar para os meus clientes que alguém só te ofende se você se ofende primeiro. Então, se você Sim. está num lugar onde você toda hora se ofende porque você permite que o outro te agride, alguma Uhum. coisa contigo errado tem. Então, na hora Sim. de você abrir os olhinhos e olhar para o umbigo e ver o que está acontecendo, né? O Exato. que está no seu controle para você mudar de É. forma gradativa, de forma paulatina. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a entrar um pouquinho em desespero das mudanças e consciente dos reflexos que viria a acontecer. Só que Uhum. eu só pensava assim, eu tenho respiro, eu tenho respiro, eu tenho respiro.
E aí, onde eu comecei a fazer um monte de curso, um monte de curso. Aí eu falei, e na hora eu até conversei com uns colegas, eu falei assim, mas eu vou fazer curso de jurídico para quê? Não. Questionaram por que de você fazer esse curso. Eu me questionei, eu falei assim, mas eu vou fazer curso jurídico para quê? Então foi onde eu comecei a fazer uns outros cursos, e na hora que eu fui no Mente Brilhante, nossa, eu falei, para mim foi a libertação. Eu falei, é aqui meu Nossa, lugar. gente, Bárbara, para eu ficar 3 dias longe das minhas filhas, foi uma olha, benção. foi a palavra que eu usei. Eu falei assim, foi uma libertação. E aí eu fui com mais uma amiga, eu fui com, não, na verdade o meu apareceu, né? O meu apareceu lá porque eu já tinha começado a buscar sobre empreendedorismo. Mas quando eu cheguei, que eu vi, eu falei, meu Deus, é aqui o meu lugar. Eu comecei a conversar. Eu falei, gente, existe. Não, tem outras pessoas pensando como eu. Porque existe muito aquela frase também, né? Que você é a média das 5 pessoas que você convive, aquela mesa que você senta, toda aquela história. E, né? E é muito real, porque eu tava. Oi? É o Napoleão que Isso. fala, que ele E fala que assim, você é a média de 5 pessoas que sentam à sua mesa. sim, e isso faz muito sentido, porque eu tava no meio que eu tava ali, só de fisioterapeuta, só de fisioterapeuta. Aí o que que acontecia? Virava um ciclo. Ah, mas eu, nossa, tô infeliz. Nossa, mas não paga bem. Nossa, mas não sei o quê. E ficava naquele ciclo, tá, mas é o tal que você falou do mimado, né? E aí, tá, mas você vai fazer o quê? Não vai mudar? Porque às vezes você fica esperando do outro, mas não, é tudo com você, é autorresponsabilidade, você que tem, quem está insatisfeito é você. A empresa está seguindo a vida, está mandando você fazer do jeito. Quem aceitou estar na empresa e aceitar aquelas regras foi você. Se você não está satisfeita, se ali não tem como melhorar, busque outra solução. A empresa não vai mudar por sua causa. Ah, porque eu sou excelente fisioterapeuta, cumpro, faço tudo. A empresa vai mudar por minha causa? Jamais, eu sou mais uma ali na empresa. Ela não vai mudar. Você acha que a empresa vai mudar o meu salário porque eu estou indignada com o salário? Não, minha filha, arruma outra solução. Só que aí você fica naquele círculo ali com as pessoas, tudo com aquela mente. Enquanto você não abre e fala, gente, existe mundo fora daqui, é outra, você abre, sai fora da caixa, você fala assim, não, agora eu não tô louca. Agora eu tô, Verdade. não é? A Olha o sensação é auto-coach aí. exatamente, não é? Auto-coach puro. As Não. perguntas de auto-coach puro. Não, mas é exatamente isso, Bárbara, é o que eu falo, assim. E era tudo no campo intuitivo. E o coach, o leader training, para mim, o MB foi um estágio libertador. Aí eu de lá eu já fui, fiquei 5 dias no leader training. O Também Rogério fui. foi desesperado, ele falava assim, teve um dia que a gente não dormia, né? Chegamos 3 horas da manhã e aí eu abri o celular cheio, ele, cuidado, vocês estão numa seita, não tome nada, tá? Quem me ria de rir, né? Ah, a gente está numa seita. Então, assim, mas são todos processos de libertação, de libertar das suas Sim. crenças, de libertar dos seus valores, de se ressignificar. E quando as pessoas entram num estágio de transição de carreira, ou saber se está na carreira, se ela não olhar para si, se ela não vê as suas crenças, se está associado, ela não vai chegar a lugar nenhum. Por Sim. quê? Os problemas vão continuar existindo, as insatisfações, as incompatibilidades. Nós somos seres humanos. Então, É. como seres humanos, a gente está aqui para isso, entendeu? Sim. Para constante evolução. Então, que Mas foi, seja numa área que a gente ame, pelo menos. sim, mas foi perfeito isso que você colocou, porque das lives que eu fiz, você é a única até agora que fez que você fez esse ajuste e continua na sua área de atuação. Então, assim, essas coisas que você pontuou foi muito interessante. Você tinha uma situação de sucesso, você sentia, ah, mas como que eu vou deixar? Que é a zona de conforto. Mas mesmo assim você buscou e você saiu fora da caixa, né? Você foi buscar. Você viu que depois os seus valores estão alinhados, mas tudo que você fez, você melhorou, então você continuou. Porque às vezes a pessoa fica nisso, ah, mas será que eu sou boa nisso mesmo? Será que eu não sou? Então ela vai, a partir do momento que ela vai buscar o autoconhecimento, que ela vai fazer isso tudo, nem sempre ela vai fazer uma transição para uma carreira totalmente diferente.
E foi o Porque seu às vezes caso, né? é um problema externo, é um problema que Sim. você não está ajustando. Às vezes é um pequeno ajuste que você se alinha. Então, o Uhum. grande X da questão é você identificar. E tem pessoas que não estão propostas a buscar. Por exemplo, no meu caso, era muito importante porque eu estava em busca de autoconhecimento, em busca de melhorias, de como lidar com tantas clientes. Eu nunca recebi tantos clientes doentes como eu venho recebendo ultimamente. Então, eu precisava lidar. Então, Uhum. e não sei se você sabe, você atrai o que você é. Sim. Então, alguma coisa tinha para atrair tantas vezes. Hoje já não. Hoje o nicho vem bastante cliente, mas é totalmente diversificado. Então eu tô diversificada. Meu termômetro tá lá, assim, ó, Tatiana, você tá ampla. Mas nessa época do coach, eu não sei se você lembra que eu perguntava muito para Kênia. Eu falava assim, mas o que que isso tem a ver com o mundo jurídico? E ela ficava brava. Uhum. Ela falava, Tatiana, que não sei o que lá. Então, mas eu fui lá para aprender, para entender e aplicar. E desde então eu faço isso todo santo dia. Virou meu Sim. café com leite. Associado ao direito sistêmico, associado à minha querida terapeuta, a Sofia Mateus. E aí a gente tem um grupo lá de livro. Tem tantas coisas que eu agreguei a isso que Uhum. deixou isso muito gigante, mas isso foi um dos cursores. Os que eu fiz antes não tiveram tanto impacto na minha carreira como o coach teve, Sim. Mas de isso que você mudança. falou é importante, porque tudo que você está fazendo é pela qualidade do seu trabalho. Quem que aguenta ficar o tempo inteiro ali trabalhando, insatisfeita, cansada? E isso a gente falou de alguma fora os outros fatores, né? Que a pessoa pode chegar numa depressão, a pessoa fica síndrome do pânico, tantas coisas que tem que as pessoas aí são afastadas. O maior índice de afastamento que tem das pessoas nos últimos tempos foi por causa de depressão. Então você imagina A o depressão é o mal do desgaste, século. né? E o desgaste. E muitas vezes isso pode estar associado com o trabalho, Também. né? A Não é, depressão, não é, não é a minha área, isso é área tratada com psicólogo, com terapeuta, né? Mas assim, em vários casos, às vezes a pessoa tivesse buscado uma solução, fazer alguma coisa. Hoje eu tenho agonia quando eu lembro das coisas. Olha, quer então, dizer, eu mas não posso voltar lá no passado mais e buscar aquilo. Mas eu falo, gente, era isso. Tipo, é tão claro, sabe? Quando vem algumas coisas, eu falo, gente, era isso, era isso. Então, assim, para as pessoas buscarem, porque tem solução, tem como você viver e ter um trabalho e ser feliz naquilo que você faz, né, Tati? sim, mas a gente tem que lembrar, Mar, que a gente está falando de uma realidade que pessoas que trabalham 10 horas por dia e ficam 4 horas no trânsito. Então, às Sim, vezes, essas pessoas não têm condições, não é nem financeiras, mas de horário, de tempo. E é onde o coach ele é muito importante, é onde o terapeuta ele é muito importante, porque às vezes a pessoa não tem saco, fala, meu, eu já fico muito tempo lá, eu só quero que a pessoa me ensine a achar esse resultado. E às vezes o coach, um processo para sair da depressão, lógico que se tiver um estágio a gente sabe que a gente tem que indicar, mas às vezes é um início, ou às vezes é só uma recolocaçãozinha, é muito importante o sim. processo. Mas esse ciclo que entra, que você falou assim, a pessoa fica 10 horas, depois ela fica mais 4 horas. A pessoa entra num ciclo ali que ela acha, ela associa que o trabalho está desgastado por aquela somatória. Ah, mas eu fico muito tempo no trabalho, depois eu fico cansada, eu fico estressada. Ela não para nem um minuto para refletir. Ela vai literalmente empurrando com a barriga, né? Porque Não, acho assim, que eu tô se esse trabalhando, aí trabalho for 4 horas, sobre. vem o final de semana. E a pessoa E vai se esse fazer isso, ela trabalho. vai atropelando. Quantos anos ela vai ficar naquilo? A Porque vida passa. quando você tá bem, não tem trânsito de São Paulo que te estresse. Verdade. Não tem. É Eu verdade. digo por experiência própria. Quando eu estava em determinada fase, nossa, tudo me cansava. A partir do momento que eu falei, gente, calma, não é isso. Que eu fui Mas vendo as coisas, eu ia me sentindo bem, quer dizer, já aliviava uma carga gigantesca para quem trabalhava em domicílio. Então, às vezes, são pequenos ajustes, coisas que você vai fazendo ali, que você vai melhorando o seu dia a dia.
Exatamente. E o que você me falou, que quando você estava lá no passadão, cansada, estressada, se você tivesse pago uma sessãozinha de coach, que você não teria sabedoria para se aplicar auto-coach, você já teria tido essa consciência. Então, o seu estágio de consciência seria um pouco mais rápido. Aí, com isso, talvez despertaria você ir buscar cursos, como que aconteceu comigo, entendeu? Que foram somas de fatores. Mas, Bárbara, vamos ser verdade, eu precisei ter o friozinho da barriga de perda. Porque se eu não tivesse, talvez eu estivesse na situação acomodada. Talvez eu não estaria hoje aqui falando com você de forma tranquila. Entendeu? Porque a gente tem que se movimentar, a gente tem que se avaliar e a gente tem que se conhecer. Porque nós não podemos transferir nossa felicidade para o outro. Isso é muita irresponsabilidade nossa. Autorresponsabilidade, né? Ninguém vai mudar. Seu chefe não tem culpa, a empresa não tem culpa. Se você é profissional liberal autônomo, se você está ganhando mal, a culpa é sua. Então vai buscar. Alguma coisa está errada. Se está errado, está em vocês. Pode ter certeza. Não adianta jogar a culpa para o outro. É autorresponsabilidade. Imagina. Ah, mas eu estou ganhando mal. Tá, e a culpa que você está ganhando mal é de quem? Você é profissional liberal, autônomo. Você tem o seu escritório, você tem sua clínica. Você tem ali os seus clientes e os seus pacientes, né? Que eu coloco todo mundo, eu falo com todo paciente. Se você tá ali, você tem que parar e analisar. Pera, alguma coisa está errada. Então, para melhorar aquilo, quem que vai mudar? Se você é autônomo, você tem que saber o valor do seu atendimento. Você vai jogar a culpa para quem? Né? E isso a gente está falando no campo de satisfação, mas tem pessoas doentes, tem pessoas que vivem em um ambiente de pura pressão, e aí tem gestores mal preparados que não sabem lidar, que não sabem até onde ir, e aí é o que acontece no nosso campo geral, que tá muita gente adoecendo. E aí tem pessoas que se sentem refém por conta da capacidade financeira, que também tem muitas pessoas por trás, não pode dispor. Porque as pessoas infelizes não são só aquelas que ganham pouco. Não. Eu te falar que a maioria infeliz é que ganha muito bem, porque se sente refém daquele padrão. E tem medo, tem insegurança de mudar. Sim. E aí adoece. Mas eu já vi muitos casos de transição que a pessoa ganhava muito bem, só que a pessoa estava doente. Então, assim, se você tem aquele salário, se você está ganhando bem, mas não está satisfeita, faz uma reserva, muda, programa sua vida para ter tantos meses aí, né, para fazer a sua mudança, mas não vai ficar no lugar. Você está vendo que está infeliz, vai ficar presa só por conta do salário? E quanto tempo? E se eu te falar, Bárbara, que tem pessoas que nem sabem que estão infelizes, você acredita? Com certeza, isso que eu comentei do autoconhecimento. A pessoa associa, foi o que eu falei quando você comentou que a pessoa fica 10 horas no trabalho, mais 4 no trânsito. A pessoa acha que isso está associado com o trabalho. Ah, por que eu estou cansada? Mas é normal eu estar cansada. Eu trabalho 10 horas, a pessoa te responde assim. Mas é lógico que eu tô cansada. Eu fico 10 horas trabalhando, mais 4 horas nesse trânsito, nesse inferno desse trânsito. Então, quer dizer, ela associa aquilo como se fosse do trânsito e do trabalho. E muitas vezes não é. A pessoa não está conseguindo identificar o que está acontecendo. Ela não está conseguindo. Eu atendi uma cliente e ela estava começando com um quadro de depressão, não era depressão para ir para o psicólogo, ela estava depressiva, aquele momento que ela estava triste, melancólica. Por quê? Porque o chefe dela todo dia criticava, todo dia, só recebia crítica. E o que aconteceu? Ela foi ficando cada vez mais, ela não tinha autoconfiança, a autoestima dela estava baixíssima. Ela foi ficando cada vez pior e ela não chegava para falar com ele. Porque ela tinha medo do salário. Ah, mas está no meio dessa crise e agora eu não posso chegar e falar nada, porque se eu falar alguma coisa, eu corro o risco de ser mandada embora. E ela foi ficando naquela situação. E ela até o ponto. Isso, até o momento do chega, né? Que eu falo que é o momento do chega, que ela falou assim que não dava mais. Aí no final ela foi, conversou com ele.
entrou em acordo, ela acabou sendo mandada embora, recebeu todos os direitos e tá super bem. Então, assim, às Então, vezes por medo, né? Medo, não vai conversar, não resolve, mas o vai meu papel levando. de advogada já é totalmente diferente. Por isso que o coach, ó, como ele é importante. Porque o que eu Aham. mais aplico para tanto clientes que chegam tanto desse lado do empregado insatisfeito, que aí me procuram como orientação, eu faço assim, Uhum. pede para o seu, manda para o RH um teste de linguagem do amor. Porque hoje as grandes empresas e as empresas sérias, ela tem que saber com tipos de funcionário que ela lida. Ela tem que Sim. saber, que eu estava falando da educação das minhas filhinhas. E isso eu Uhum. aplico para o jurídico. Ou quando eu vou prestar consultoria para qualquer empresa, o primeiro teste que eu aplico é a linguagem do amor. Porque se você não saber como que você se conecta, você vai falar A para um, o outro vai entender B, e aonde adoece, aonde gera. E se você quer Sim. impulsionar essa empresa, se você quer alavancar, você tem que saber. Você tem que haver sinergia do que é dito e do que é compreendido. Tem que Sim. haver. Então não tem Imagina. como. Imagina Entende? se ela tem a linguagem do amor, das palavras, do reconhecimento, e ela nunca recebe, imagina o desgaste dessa pessoa. Fala, nossa, mas eu faço, faço, e nunca recebo uma palavra, né? Não, E é às vezes muito na mente dele, ele está fazendo, só que não está havendo o quê? Conexão. Porque o que ele fala, ou da forma que ele fala, não é a forma que ela gosta, a que ela gosta que ela entende que gosta de deveria ser. receber. Então, e É. tem que haver sinergia. E é por isso que eu falo assim, meu Deus, como o meu nicho estava se modificando e eu sou totalmente Uhum. preventiva, totalmente, o coach ele foi bom, porque eu fui dando nome para os meus comportamentos. Porque comecei a Sim. prestar consultoria e direcionamento, e aonde falam comigo, eu falo assim, doutor, eu nunca vi. E é evolutivo, e é evolutivo, e a gente vai seguindo. E aí você percebe, quando você vai dando nome para o seu comportamento, quando você vai se identificando com o que você gosta, eu percebi, eu não preciso de transição de carreira. Eu preciso de autoconhecimento para eu ampliar os que estão ao meu redor. E com Sim. isso aparece para mim constantemente esse tipo de perfil de pessoas. É muito Você fez um engraçado. ajuste na sua carreira, né? Porque às vezes Hum, quando fala a transição, eu sempre falo isso. As pessoas pensam na transição de uma mudança radical. E não é. No seu caso também, você fez um pequeno ajuste, que você foi buscar os cursos, que foi esse fora da caixa. Mas você, de uma certa maneira, você fez essa transição, você reajustou, né? Você fez um sim. pequeno ajuste, você não fez uma mudança radical. Mas É, você fez esse ajuste e tá super bem, tá feliz, né? Melhorou aquilo que estava te incomodando. Então, que as sim. pessoas busquem alguma coisa nesse sentido também, né? De autoconhecimento, de valores. Porque às vezes ela tá trabalhando em determinado lugar que o valor dela ali, sabe, não tem como você brigar. Quanto aos seus valores, uma hora a conta chega. E sabe, Bá, eu não sei você, mas o meu princípio desde muito sempre é ser luz. Para onde eu passo, eu sempre prego o amor, prego a harmonia. Uhum. E na advocacia, eu sempre procurei foco da luz, sempre. E quando as coisas começaram a mudar, eu falei assim, meu Deus, eu sentia que a minha luz estava apagando, entendeu? Porque eu Uhum. via. Aí eu falei, isso não pode mudar. Então, por isso que o tratamento é totalmente interior. Porque a sua luz, você tem que acreditar, você tem que estar forte. E com isso, essas mudanças é muito legal, porque hoje eu tenho o meu enteado que ele faz impulsionamento digital, a empresa dele está super bombando, ele me ajuda, ele faz. E tudo foi através dessa luz de busca. E ele se encontrou, através do meu marido, se encontrou e tá tudo bem. Aí você vê um monte de gente que está ao seu redor que você consegue mudar, um monte de cliente que liga, que volta, que faz feedback com você e que tá luz. E isso é o que me impulsiona. Sim. Então, enquanto você está sendo luz, quando você está aplicando o seu melhor, está aplicando e está tendo o resultado que é o melhor, é o que você tem que sentir. Mas com isso significa que as coisas são do meu jeito? Com isso significa que eu recebo elogio todos os dias? Com isso, imagina, eu sou advogada, é só pagando incêndio. É todo dia problema. O meu telefone toca, não é para falar de alguma coisa gloriosa, é porque é de problema.
Então, eu Uhum. tenho que amar e eu tenho que ter muita competência transversal para lidar com isso. Não é só É. conhecimento do direito. Por isso que, não sei se você conhece o direito sistêmico, é um direito que está muito em alta desde um tempo. Isso está cada vez mais reverberando no mundo jurídico. Por quê? Acabou a era. Hoje nós temos robô para tudo. Então, se você Uhum. não tiver essa competência transversal, se você não tiver esse equilíbrio, se você não tiver conhecimentos das pessoas, Sim. você não consegue se manter no mercado jurídico. É, eu acho que é para tudo isso, né? E esse autoconhecimento, essa autoconfiança, ela vai refletir no seu trabalho total. Porque muitas pessoas, o profissional liberal, ele tem muita dificuldade, às vezes, até de cobrar, né? Até do valor do atendimento. Eu não Então, a falei gente por mim escuta. que eu não queria separar eles, que eu não fazia o meu serviço que eu ia ganhar e ganhar bem, porque eu queria restabelecer o casamento. Falei, meu Deus, como que eu vou cobrar isso? O coach me deu a luz. Sim, porque quando Hoje a eu tenho pessoa tem certeza. autoconfiança, ela acredita no valor do trabalho dela. Então, assim, vai refletindo em tudo. Quantos profissionais liberais aí você vê faz um serviço impecável e às vezes está desgastado, por quê? Porque cobra pouco, aí tem pouco paciente, pouco cliente, aí chega no resultado final, não tem, não recebe aquilo, aí começa a ficar desgastado, aí vai virando um ciclo. Mas de repente a pessoa precisa o quê? Fazer um ajuste ali. Às vezes a pessoa não tem confiança suficiente para chegar, acha que está chegando para o outro para colocar o valor do atendimento ou do produto, a pessoa Ela precisa até sair do campo da gagueja. escassez. Oi? Ela precisa sair do campo da escassez. Total, mentalidade de escassez, né? Mentalidade de escassez, buscar autoconhecimento, autorresponsabilidade e assumir. É possível fazer uma transição? É. O que não dá é pra você ficar num trabalho em que você é infeliz. Agora, se você já tem consciência disso, você já está meio caminho andado, porque muitas pessoas acham que o trabalho, eu tô cansada porque eu trabalho muito, porque é desgastante mesmo. Sim, gente, trabalho não é mil maravilhas. Sempre vai ter suas coisas ali para fazer. Você mesmo falou, melhorou muito, mas eu recebo um monte de telefonema com problema. Meu ofício. Mas, né? Mas você tá blindado, você tá se sentindo bem. Você buscou, você já trabalha com sua parte emocional. Quando você vai para casa, você vai mais leve do que você vai antes. Ah, e com isso a gente vai desenvolvendo técnicas, né, para não absorver energia, Sim, vai desenvolvendo pensamentos, e o autoconhecimento é isso. É exatamente você deixar no outro o que é do outro e só carregar consigo, porque senão a mala fica sim, pesada. E aí a gente adoece. exatamente. Mas É, é isso, Tati. ninguém é de ferro. É por isso que eu preciso de terapeuta, eu tô sempre com um livro, tô com 2 cursos em aberto, fora os de direitos que eu ainda faço, que são as atualizações. Uhum. Mas não dá para viver sem. Sim, isso aí. E eu falo que isso é tudo investimento, né? Tudo que você vai fazendo vai agregando. Imagina, eu olho lá atrás, eu não fazia nada e eu também fui muito parecido com vocês quando você falou do direito que você saiu fora da caixa, né? Porque você fica fazendo muito curso ali da sua área e você não abre, né? A mente, você começa a fazer um monte de curso, aí você sai de um emprego para o outro e parece que nada muda. Então, buscar esse autoconhecimento é libertador, né? Ai, eu me sinto libertada. Eu Ai, me sinto leve. E é óbvio que a gente é posto à prova a todo momento, né? Todo sim. momento, assim, quando a gente vê. E aí eu não deixa a raiva fluir, não deixa o sentimento fluir, só deixa o seu profissionalismo, aquieta seu coração. Aí a hora que ele parou de. Aí você fala, agora eu consigo racionalizar. E segue. É. Não tem muito segredo. Mas até a gente descobrir não tem, mas até você chegar e, né, a você Foram descobrir. só 5 anos. E eu tenho certeza que virão outros. Porque, Mas como eu disse, todo dia nós somos postos à prova, nós somos postos sim, a situações que não passamos antes. E assim a gente vai avalidando e vai verificando, fazendo tipo um detectorzinho do seu autoconhecimento, da sua sim, autoevolução. é. E o principal norteador que eu tenho hoje é de me colocar sempre no lugar do outro. Uhum.
Então, quando eu faço isso, eu consigo enxergar as coisas macro. Se vem, por exemplo, um cliente para você, Bárbara, quero mudar de carreira. Aí você tem que se colocar, você vai fazer o perfil desse cliente, você vai ver qual é a crença dele, quais são, e aí com isso você vai se colocar no lugar dele para tentar ajudar. Porque como que você vai conduzir ele para um resultado favorável? Sim. E é a vida dele, né? Não é a minha. Então, cada um com as suas crenças, com as suas limitações. Você não sabe o que aquela pessoa está trazendo, né? Mas quando a pessoa toma essa iniciativa de te procurar, é porque ela já, alguma luz ali já acendeu, né? Então, de ter essa consciência que é possível viver de um trabalho, de viver de um trabalho que você realmente gosta e dá uma paz quando você descobre, porque aí você para de brigar, né? É diferente, assim, o cansaço. Quando você fala assim, tô cansada, você tá cansada, mas você tá em paz, né? Você fala assim, fiz o que eu tinha que fazer, né? Uma sensação boa, assim, né? Fica leve. Dever cumprido. Missão, dever cumprido. Exatamente. Exatamente. Então aí a gente pensa sempre assim. Tati, eu tô de olho aqui, porque senão me derruba que a gente entrou pontualmente às 18 horas, né? Eu tô de olho aqui. Mas eu queria agradecer muito, viu, Tati? Muito feliz de você ter aceitado o meu Eu que convite. agradeço o convite. Muito feliz de reencontrar. Logo, logo a Foi um gente se prazer. reencontra aí quando voltar os eventos, né? A gente se encontra. Morrendo de saudade. A hora que tava foi até bom, né? Porque senão ia engajar um no outro, um no outro. A gente não ia parar mais. Não, mas Obrigada, eu Milena. espero que eu tenha enriquecido de alguma forma para vocês. Com certeza, viu? Eu agradeço muito o seu convite, agradeço todo mundo que participou da live. Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem mandar depois, pode mandar no direct, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada. Obrigada, viu, Tati? Beijão, Mais sucesso aí para você, viu? Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau.